Oi galerinha, sou o professor Luiz Gustavo de Matemática. Vou falar para vocês, galera do terceirão, sobre retas perpendiculares. A gente ainda está estudando geometria analítica. Vamos estudar no plano cartesiano, plano x, o, y, eixo x e eixo y, quando duas retas são perpendiculares. Quando é que eu sei que duas retas são perpendiculares? Primeiro, o que são retas perpendiculares? Observe a figura. Eu tenho uma reta S e a reta R. Elas se cruzam em um ponto, certo? Certo. Porém, o que ela tem de diferente aí? Elas formam um ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Esse símbolo quer dizer 90 graus. Ok. Entendido que é reta perpendicular quando elas formam o ângulo de 90 graus. Então, se toca em um ponto e forma um ângulo de 90 graus. Certo, pessoal? Então, mas professor, e uma equação? Se eu ver a equação da reta, como é que eu sei, olhando para a equação da reta, como é que eu sei que elas são perpendiculares ou não? É simples. Basta olhar para o coeficiente angular de cada reta, certo? Se o coeficiente angular de uma for menos o inverso do coeficiente angular da outra, temos duas retas perpendiculares. Mas o que é coeficiente angular? Lembra na aula passada que eu falei que coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta vai formar, o eixo x, tangente desse ângulo alfa, que quando você pega uma equação da reta, a equação geral, e isola o y, você tem a equação reduzida, certo? Então, só vai dar certo eu ver o coeficiente angular quando eu tenho a equação reduzida da reta, certo, pessoal? Então, você isola o y na equação, aí você vai ter uma coisa mais ou menos assim, M1x, aqui são duas retas, aqui simbolicamente a reta R e a reta S. M1x mais N1 e a reta S, y igual a M2x mais N2. Ó, note que eu estou isolando o y no primeiro membro, Então, esse número que multiplica o x é o nosso coeficiente angular, certo? O m nada mais é que o nosso coeficiente angular. É o que importa para nós agora. E o n, professor? O n é o coeficiente linear. Também diz muita coisa, mas nosso foco aqui é o coeficiente angular, certo? Olha só que linguagem bonita, A linguagem matemática. R é perpendicular a S se somente se lê dessa forma. M1, ou seja, o coeficiente da primeira, angular da primeira, é igual a menos o inverso do coeficiente angular da segunda. O inverso, é 1 sobre aquele número, Se o coeficiente de uma for 3, o inverso do 3 é 1/3. Morou? Então, vamos lá. As retas R, 3x mais 2y menos 5 igual a 0. E S, menos 2x mais 3y mais 7 igual a 0 são perpendiculares. E agora, como é que eu sei olhando para essas equações? Eu vou fazer um gráfico e descobrir. Não vai descobrir nunca se fizer isso. Você vai descobrir usando isso aqui, certo? Primeiro coloca ela na formulazinha reduzida, ou seja, isola o y. Vamos estudar a reta, vou fazer até de outra cor aqui. Vamos estudar a reta R primeiro, certo? Está aqui a reta R. Ela tem a equação 3x mais 2y menos 5 igual a 0. Essa aqui é chamada de equação geral, quando todo mundo está no primeiro membro e 0 no segundo membro, certo? É a equação geral. Então, para eu reduzir ela, o que eu faço? Eu vou isolar esse x, o y, perdão, 2y igual, todo mundo passa para o segundo membro com o sinal trocado, menos 3x mais 5, concorda? Aí o 2 passa dividindo. Y é igual, como o 2 vai dividindo, então vai ficar menos 3x sobre 2 mais 5 sobre 2, ok? Essa é a minha reta R.
Olha o coeficiente angular da reta R, menos 3 sobre 2. Grava aí, certo? Vamos fazer a mesma coisa com a reta S? Olha a reta S aqui, ó, menos 2x mais 3y mais 7 igual a 0. Certo? Vamos isolar o y para achar a equação reduzida e acharmos, por conseguinte, o coeficiente angular. Isolando aqui o y, o primeiro membro vai ficar 3y igual, todo mundo do segundo membro passa positivo, passa com o sinal trocado do primeiro membro, todo mundo do primeiro membro passa para o segundo com o sinal trocado, exceto o 3y, porque eu estou isolando o y, né? Então vai ficar, tá menos 2x, vai ficar 2x positivo, mais 7 vai ficar menos 7, certo? Aí o que eu faço? Eu estou atrás do y, então vou passar ele, o 3, dividindo, né? Então vai ficar y igual, 3 passou dividindo, ele vai dividir todo o segundo membro, né? Você poderia botar uma barra só sobre 3, mas não convém para nós, né? Porque a gente quer separar o coeficiente angular do linear, certo? Então, coloque 2 sobre 3 menos 7 sobre 3. Dividir todo mundo, né? Passei o 3 dividindo. É a propriedade das frações, você pode botar no mesmo denominador depois, mas para nós importa desse jeito. Então, eu vou chamar de MR o coeficiente angular da reta R. Qual é o coeficiente angular da reta R? Olha, é o número que multiplica o x. Menos 3 sobre 2 que está multiplicando o x aqui, concorda? Então, menos 3 sobre 2 é o coeficiente da reta R. E o coeficiente, eu vou chamar de MS da reta S. É o que? Cadê a reta S? Está aqui. Olha só a reta S. 2 terços. 2 terços. Aliás, menos não. 2 terços, né? 2 terços. É o coeficiente angular da reta S. O que você conclui aí, meu aluno? Você conclui o seguinte. Menos 3 sobre 2 e 2 terços. Note que um é o inverso da outra negativo. Não é isso? Olha, 3 sobre 2 e 2 sobre 3. É o inverso, né? 3 sobre 2, inverso de 2 sobre 3. Ou seja, um é menos o inverso da outra. Ou seja, você conclui que MR é igual a menos o inverso da MS. Ou seja, é o oposto do inverso da outra reta. Se isso ocorrer, notou que um é menos o inverso da outra? Se isso ocorrer, então R é perpendicular a S. Ok? R é perpendicular a S. Questão de prova, né? Pedir para você calcular o coeficiente angular de duas retas e dizer se elas são paralelas, se elas são coincidentes, se elas são isso, aquilo. Dá para saber olhando apenas para a equação, sem precisar passar pelo desenho do gráfico das equações, né? Precisa ter o gráfico. Eu coloquei o gráfico só para você saber o que é reta perpendicular, certo, pessoal? Não é massa? Essa dica do professor Luiz. Uma é perpendicular à outra quando o coeficiente angular de uma é menos o inverso do coeficiente angular da outra, certo? Menos 3 sobre 2 e 2 sobre 3. Ó, 3 sobre 2 inverso de 2 sobre 3, só que um está negativo. Então, são perpendiculares sim. Ok? R perpendicular a S. Ok, galerinha? Forte abraço a vocês todos.